Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Avend e esta é uma aula de matemática. Bom, nessa aula de matemática, nós vamos falar sobre o tema progressão geométrica e, mais precisamente, nós vamos resolver um probleminha onde a gente tem que representar três termos em progressão geométrica. Bom, quando eu represento de uma forma genérica três termos em progressão geométrica, eu, eu represento assim, olha só. O termo, né, são três termos. O termo central eu chamo de x. Bom, o termo seguinte tem que ser esse termo anterior multiplicado pela razão. E o termo, que seria o primeiro termo, é o segundo dividido pela razão. Então, três termos em progressão geométrica, nós vamos representar dessa forma aqui, ó. X sobre Q é a razão. X e x vezes Q. Então, vamos resolver esse problema? Olha só, a soma de três termos consecutivos em uma PG é 86. E o produto é o resultado da multiplicação, é 1728. Então, nós temos aqui, ó, uma soma que é 86. Vamos colocar aqui, ó, a soma é 86 e o produto é 1728. Então, quais são esses três números? Que quando eu somo dá 86 e quando eu multiplico dá 1728. E esses números têm que formar uma progressão geométrica. Muito bem. Então, vamos começar pelo produto. Olha, x sobre Q, que é o primeiro, que multiplica x, que multiplica x Q, x vezes Q, o produto tem que ser 1728. Bom, o que que a gente consegue fazer aqui? Olha só. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar aqui, ó. Q dividido por Q dá 1. Simplifiquei a razão. Então, sobrou o quê? Sobrou x vezes x, que dá x ao cubo. X ao cubo é 1728. Então, se x ao cubo é 1728, x é um número que eu elevo ao cubo e dá 1728. Ou seja, ele é a raiz cúbica de 1728. Então, vamos calcular essa raiz cúbica? Vou fazer um rascunho aqui para a gente calcular essa raiz cúbica. Bom, você tem diferentes maneiras para calcular a raiz cúbica. Eu vou utilizar a da decomposição em números primos. Bom, se o 1728 é par, eu vou dividir por 2. Então, qual é a metade de 1728? Vamos lá. 2 vezes 8, 16 para 17. Falta 1. Aí fica 12. 12 vezes 6, 12. Sobra o 8. 2 vezes 4, 8. Então, agora a metade de 864. A metade de 800 é 400 e a de 64 é 32. A metade de 432. A de 400 é 200 e de 32 é 16. Agora a metade de 216. De 200 é 100, de 16 é 8. A metade de 108, 54. E a de 54 é 27. Agora 27 é ímpar. Se 27 é ímpar, nós vamos ter que dividir por 3, porque ele é divisível por 3. Vai dar 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Bom, tem um macetezinho, e se você quiser saber mais sobre calcular raízes, no meu canal, Professor Abel, você vai encontrar os vídeos onde eu explico esse cálculo de raiz quadrada, raiz cúbica, né, de raízes, de radicais. E tem uma macetezinho que eu gosto de usar. É que nessa decomposição em fatores primos, olha, se a raiz é cúbica, a cada três fatores iguais, ó, você tira um da raiz. Mais três iguais. Por que três iguais? Porque a raiz é cúbica. Agora, olha só, mais três iguais aqui, esse fator já é o 3. Esse que você tirou, você multiplica. Então, olha, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, a raiz cúbica de 1728 é 12. Então, eu já sei que aquele termo central, ó, esse x aqui, eu já sei que ele é 12. Aí eu substituo o x por 12 e substituo aqui também o x por 12.
Então, nós vamos ter o quê, ó? Aqui. Como é que eu vou reescrever isso aqui? Vai ficar 12 sobre Q, 12 e 12Q. Então, vamos agora passar para a soma. Olha, eu trabalhei com produto e agora nós vamos trabalhar com a soma. Vamos passar para a soma, que dá 86. Bom, minha gente, então, agora que a gente sabe que o x vale 12, a gente volta lá naquela representação inicial e substitui cada x por 12. Então, vai ficar 12 sobre Q, 12 e 12Q. Então, a gente sabe também que a soma é 86. Então, vamos lá, olha só. Se a soma é 86, então 12 sobre Q mais 12 mais 12Q, isso dá 86. Se eu passar o 12 lá para o segundo membro, vai ficar 12 sobre Q mais 12Q igual a 86 menos 12. E 86 menos 12 vai dar 74. 74. Então, vamos resolver essa equação. Eu tenho aqui uma adição de frações com denominadores diferentes, né? Os denominadores aqui são Q, aqui é 1 e aqui é 1. Denominador 1 não se usa escrever, mas ele está sempre ali. Se os denominadores são diferentes, a gente tem que calcular o MMC para reduzir ao menor denominador comum. Então, o MMC entre Q e 1 é Q. O MMC entre qualquer número e 1 é o próprio número. Então, nós vamos dividir, ó, esse MMC que é o quê? Pelo denominador, que é ele mesmo, que é dividido por quê? Dá 1. 1 vezes 12, 12. Mais, ó, Q divididos por 1 dá Q. Q vezes 12Q é 12Q ao quadrado. Q divididos por 1 dá Q vezes 74, 74Q. Bom, como nós temos uma equação, uma igualdade aqui, de duas frações com denominadores iguais, a gente pode se esquecer dos denominadores e trabalhar somente com os numeradores. Que observe que é uma equação de segundo grau, porque o Q está elevado ao quadrado. A forma geral de uma equação de segundo grau é essa aqui, ó, igual a zero. Então, essa é a ordem. Ela só não está em x, está em q. Então, vamos colocar nesse formato, ó. 12q ao quadrado primeiro, menos 74q, né, que veio para o primeiro membro, mais 12 igual a zero. Então, temos que resolver essa equação de segundo grau. Mas observe que o 12, o 74 e o 12, eles são divisíveis por o mesmo número. E eu vou dividir porque eu prefiro trabalhar com números menores. Eles são divisíveis por 2, né? Então, olha só. Todos são divisíveis por 2. Vai ficar 12 por 2 dá 6. 74 por 2 dá 37. E 12 por 2 dá 6. Então, vamos resolver essa equação. Então, a gente começa calculando aqui o discriminante delta, né? O valor do delta. Então, delta vai ser, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta, ó, b é menos 37 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 6, e o b, e o c, que é 6. 37 ao quadrado vai dar 1.369. 37 vezes 37. Ah, mas é menos 37. Sim, mas quando você leva expoente par ao quadrado, o resultado é positivo. E aqui vai dar 4 vezes 6, 24. 24 vezes 6, 144. E 1.369 menos 144 vai dar 1.225. Então, observe que a gente já sabe aqui quanto vale o delta. Vamos agora para a fórmula da equação do segundo grau. Ó. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a.
Então, x vai ser, ó, o b, ó, menos b. O b é menos 37. Então, é menos o menos 37. Menos o menos dá mais 37. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1.225. Sobre 2a. O a vale 6. 2 vezes 6 dá 12. Então, x vai ser, ó, 37, mais ou menos a raiz quadrada de 1.225 é 35, dividido por 12. Então, x vai ser igual a 37, ó, x' e x duas linhas, né? 37 mais 35 divididos por 12. E também o outro, né? Que a gente separa os cálculos aqui, o mais ou menos, um cálculo com mais e o outro com menos, dividido por 12. Então, vamos fazer essa continha aqui. 37 mais 35 vai dar 72, divididos por 12, que dá 6. E 37 menos 35 dá 2. Dividido por 12, ora, não dá para dividir, mas a gente pode simplificar. O 2 e o 12 são divisíveis por 2. Então, é 1/6. Então, nós encontramos aqui dois valores para o x, o 6 e 1/6. A razão a gente encontrou o x, né? Ah, perdão. Olha só, o hábito da gente trabalhar com x, né? Mas vamos lá, gente. Aqui não é x, né? Aqui não é x. Aqui é razão. Vou até colocar com uma cor diferente aqui, ó. É razão que a gente está calculando. Olha só, a nossa equação é toda em função do que? Da razão. Então, aqui, razão linha, só para diferenciar da outra razão, que eu não apaguei ainda. Aqui, ó. Razão, duas linhas. Então, a razão pode ser 6 e a razão pode ser 1/6. Quando a razão é um número positivo maior que 1, essa PG é uma PG crescente. E quando ela for positiva menor que 1, é uma PG decrescente. Então, lá no início, eu digo assim: determine três números em progressão geométrica de produto 1.728 e soma 86. Então, nós temos duas PGs, uma crescente e a outra decrescente. Então, está lembrado que a gente calculou o valor de x aqui em cima, ó, o x era 12. Então, vamos representar essa PG, olha só. Então, temos assim, vou até separar aqui, ó, vou colocar as duas PGs, uma de cada lado. Aqui, ó, x é 12 e a razão é 6. Desse lado aqui, x é 12 e a razão é 1/6. Bom, os três termos são x sobre a razão, x e x vezes a razão. Então, x sobre a razão. X é 12, a razão é 6. O x é 12 e aqui 12 vezes 6. Então, os números são 12 divididos por 6 dá 2. O 12 e 12 vezes 6, 72. Então, determina PG, cuja soma dá 86, e o produto 1.728. 2, 12, 72. Mas ela pode ser decrescente também, com a razão positiva menor que 1. Então, olha só, nós temos aqui, de novo, x sobre a razão, x e x vezes a razão. Ó, x é 12 sobre a razão, que é 1/6. O x é 12 e aqui 12 vezes a razão, que é 1/6. Então, temos que fazer essa continha aqui. 12 divididos por 1/6. Ó, vou fazer um rascunho aqui do lado. Como é que eu divido 12 por 1/6? Eu repito 12 e multiplico pelo inverso de 1/6, que é divisão de frações, né? Repito a primeira, que é o 12, e multiplico pelo inverso de 1/6, que é 6. E 12 vezes 6 dá 72. Então, esse primeiro valor aqui, ó, 72, o 12, e 12 vezes 1/6, multiplicar por 1/6 é o mesmo que dividir por 6.
E 12 dividido por 6 dá 2. Então, observe que os números, eles são os mesmos, ó. Eles são os mesmos. Apenas, quando você tem a razão maior que 1, ela cresce. E quando ela tem uma razão positiva menor que 1, a APG decresce. Como é que você faz para saber se esse resultado está certo? Você soma, tem que dar 86. E multiplica, tem que dar 1728. Tá? E dá, que eu já fiz essa conta. Tá bom? Bom, eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais como representar três termos e resolver probleminhas desse tipo. Muito obrigado. Tchau.